O livro que eu escolhi para falar é O Maus, História de um Sobrevivente, do Art Spiegelman. Vou trocar aqui. Meu nome é Kelly Viana, e aí O Maus, a história de um sobrevivente. Então, ele vai contar a história do Vladek, que é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, um judeu que foi levado para Auschwitz. Então, o Spiegelman, ele pensou, o pai dele já bem idoso, né? Ele pensou, como é que eu vou deixar morrer essa história, né? Essa história de vida do meu pai, que é uma história tão sofrida, uma história com tanta emoção, com tanta coisa para contar, né? Com tanta experiência de vida, de sofrimento, de holocausto. E aí ele resolveu contar a história por forma do romance gráfico, né? Já que ele era cartunista. Então ele faz os desenhos e começa a contar a história. Ele grava o pai dele contando. E aí, é claro, ele vai esbarrar em um monte de dificuldades mesmo para poder fazer com que essa história chegue até nós nesse formato de novela, de romance gráfico, né? Com muitos desenhos, muitas informações, né? Algumas formas bem dramáticas de apresentar o texto e os desenhos. Uma pergunta, por favor. Você chama de romance gráfico toda obra em quadrinhos ou apenas esse que tem esse formato, aqueles que tem os compridinhos mais fininhos, não posso chamar de romance gráfico? Não, é esse aqui, que é romance gráfico. Tem aí tem os gibis, tem as histórias em quadrinhos, as HQs, né? No caso, esse aqui é chamado romance gráfico. Ele tem um teor mais... eu acredito que tem um teor mais profundo e é mais denso também no volume, né? É publicado assim, talvez em 2 partes, 3 ou de uma vez só. Então, mais ou menos que eu imagino que se define, né? Que eu já estudei a respeito, é isso. Se alguém souber de mais alguma informação, não é só quiser forma, então, é o conteúdo, ajudar, não, forma e conteúdo. Obrigado. E aí, a respeito do espaço, o livro é dividido em dois espaços, espaço temporal, né? Espaço e tempo, que é um momento em que o Vladek é um jovem, né? Iniciando a vida dele, os namoros, os envolvimentos, né? Que ele vai tendo na sua juventude, casamento dele, então, período anterior à guerra. E depois, um outro espaço no romance é a questão do período da guerra, a vivência dele no período em que o nazismo, né, iniciou ali na Alemanha, nos locais por onde ele vivia, e inclusive tem no mapinha, essa questão do espaço, ela é muito bem conduzida no romance gráfico. Eu não vou falar sobre o espaço aqui, mas só para vocês verem, depois, se tiverem curiosidade, como é interessante a forma como ele consegue lidar com vários espaços geográficos e de tempo também no romance. Então, é um testemunho do Vladek. E as dificuldades que o Art encontra na hora de contar essa trajetória é justamente a questão da memória, porque o pai está trazendo da memória essas coisas, e não são coisas muito fáceis, né? Não é um relato muito fácil. São narrativas que o pai deixou muito guardadas ali dentro dele, e falar e remexer nisso tudo traz novos sofrimentos. E outra coisa que é a questão do encadeamento, porque quando o relato está na memória, ele ainda não está ordenado. E o trabalho do Art foi também o de trazer esse ordenamento à história, né? Com desenhos, com fotografias e com o texto. Então, bem interessante. Então, a construção do relato por meio de imagens e textos. Tá aí escrito, né? Mas, pai, é um ótimo material. Faz tudo ficar mais real, mais humano. Vários momentos em que ele e o pai discutiam a respeito de como fazer isso,
O pai começava contando uma coisa, daqui a pouco ele ia para a infância, da infância o pai já ia para um outro momento, depois vinha para o momento real que estava acontecendo ali naquele momento, e o Art ficava ali tentando fazer com que o pai contasse a história ordenadamente. Não, mas estamos no ano 1938. Aí o pai, não, mas agora eu estou me lembrando. Aí já ia lá para 1980. Esses problemas que a memória vem trazendo, imagens que te remetem a outros momentos, né? E quando eu digo imagens e textos, é que na memória muita coisa acontece em imagem, né? A gente vê uma imagem na nossa memória. Nem sempre é igual ao texto, não aparece uma narrativa exatamente na nossa memória. Muitas vezes aparece a imagem. E era o que acontecia com o Vladek. A imagem aparecia e remetia ele a outra narrativa, né? E aí ele mescla relatos, dados históricos, desenhos, fotografias e algo do imaginário dele também. Porque ele, como filho de um sobrevivente, ele traz tudo isso dentro dele também, né? Ele traz as memórias daquilo que ele ouvia falar entre conversas do pai, da mãe, dos familiares, e aquilo mexia também com o imaginário dele, imaginário infantil. Esses elementos imaginários, o Art, ele coloca na narrativa como representação antropomórfica dos personagens e esse imaginário infantil das lembranças que ele tem. Inclusive, nesse imaginário infantil, o pai contou para ele depois, né, quando ele estava gravando para escrever o romance, ele contou como é que era exatamente as câmeras de gás. E aí o filho dele, o Spiegelman, né, lembra que quando ele era criança, ele ia para tomar banho e ele ficava imaginando que do chuveiro, em vez de sair água, ia sair gás e que ele ia morrer. Então aquilo esteve presente na vida dele como filho, também. As memórias do pai, também. No imaginário dele também, né? Os personagens são apresentados de uma forma bem inusitada no romance, como formas antropomórficas, com os animais representando diversas etnias e grupos, né, de pessoas, como por exemplo os judeus, que ele representa como ratos. Por quê? Porque os nazistas costumavam tratá-los como ratos. Eles são iguais uns ratos, eles contaminam tudo por onde eles passam, são perigosos, são nojentos. Então todo esse imaginário coletivo dos nazistas, ele coloca simbolicamente no romance, desenhando os judeus em forma de ratos. E para fazer o contraponto, né, os alemães como gatos, porque perseguiam os judeus naquela época. Estadunidenses, ele apresenta como cães, devido à oposição, né, dos estadunidenses contra os alemães. Poloneses como porcos, porque tinham essa alcunha de porcos. Os franceses como sapos, em referência à culinária deles. Diziam que eles comiam sapos e outros comem ainda, né? Outros bichos assim, né? Os suíços como renas. E é gostoso. Os russos. Bem preparado. Eu já comi e é gostosa mesmo. Os russos como ursos, os britânicos como peixes, ciganas como borboletas. São exemplos do que vocês, se não viram ainda, vão encontrar no romance. Inclusive, Maus atrasou, acho que 1 ano para ser publicado na Polônia, justamente por conta do uso dos porcos para os poloneses. Interessante, não sabia disso, mas muito obrigada, legal. E aí, uma questão que eu quero suscitar é a seguinte: essa representação, porque ali vai estar representado também muito sofrimento dessas pessoas, essa representação das pessoas em forma de animais, essa questão antropomórfica, ela é um atenuante da expressão de sofrimento humano, porque esses personagens vão passar, ou não, né? Ou isso é pior, né? Você fala isso da nossa opinião ou da sua? Eu vou dar a minha opinião. Depois a gente, no final, né, a gente pode discutir mais a respeito. Na minha opinião, é um atenuante inicial.
Quando você inicia lendo, quando você pega e vai começar a ver, atenua você ver ratos sofrendo do que pessoas. Desenhar pessoas em sofrimento é um pouco mais duro. Desenhando ratos, desenhando outros animais, existe fica mais leve. Porém, só inicialmente. Depois, isso faz com que a gente reflita bem mais. E aí a gente vai levar a coisa para bem mais profundamente, para um nível de reflexão, de análise, vai trazer mais elementos para essa questão do sofrimento. Que aí entra não só o sofrimento humano, o sofrimento animal, os motivos por que cada um é chamado dessa forma, os preconceitos. Isso alia, né, esses signos trazem mais informações, né, que a gente vai aliar aos nossos pensamentos, às nossas ideias em relação a esse assunto de representação. Humanos, animais. Então, as imagens, elas vão ficando na nossa memória, elas vão se acomodando na nossa memória e depois a gente vai refletir a partir dessas memórias que foram acomodadas. Imagem, texto, memória, né? O personagem Vladek, ele tem a imagem enquanto memória, é o testemunho, né? Então ele vai testemunhando, ele vai relatando de acordo com o que vai vindo na memória dele de imagens. Então esse relato, ele é um relato que parte das imagens que estão na memória do Vladek e depois ele se torna produto, né? Pelo Art Spiegelman. É a imagem enquanto produto. Então aqui eu vou ter 3 formas da imagem. A imagem enquanto memória, a imagem enquanto produto e a imagem única, que é a fotografia. Então, a fotografia, ela vai contar a história de uma forma muito mais imediata. Como a gente vê algumas fotografias no romance, e a gente bate o olho, a gente já consegue ter várias informações ali quando a gente vê a fotografia, de uma forma bem imediata. Mas essas informações, elas são limitadas, elas são muito poucas. Então, o que elas precisam? Elas precisam da construção da narrativa, o texto. Então, a imagem enquanto memória, ainda dentro da cabeça, ainda só precisando ser relatada. O relato, e depois que já é colocado em texto e desenhos, é a imagem enquanto produto, o romance. Depois a fotografia, que é acoplada, né, ao romance, que é uma imagem única. Então o texto apresenta o contexto, as legendas, o ordenamento dos acontecimentos. A imagem é o trabalho da imagem e do texto. E em relação à fotografia, eu peguei aqui uma fotografia da família do Art. Aqui não tem ele, tem o irmãozinho dele, o Richard. A fotografia como narrativa visual, imóvel e autoritária. O Richard é filho dos pais do Art, irmão dele, né? Morreu no período da guerra. O Richard, ele foi envenenado. Quando os nazistas levaram, né, os pais do Art, eles mandaram a criança junto com uma tia para tentar se refugiar em um outro local. Quando ela soube que os nazistas estavam chegando àquele local e que iriam levá-los a um campo de concentração, ela tomou veneno e deu veneno também para a criança, e aí eles morreram, enquanto que os pais estavam vivendo a experiência de holocausto, de campo de concentração, separadamente do Richard. E aí a fotografia, como essa imagem, como essa narrativa visual, imóvel, autoritária, por que eu digo isso? Porque aí, em comparação ao desenho e ao texto, né? O desenho evoca e depois amplia, né? Ele evoca a imagem do ratinho lá e depois vai ampliar para a gente as percepções. Por que rato? Da onde surgiu isso? Vai suscitar essas reflexões. A fotografia não, ela já mostra, é mais imediata e ela mostra de cara, era assim. Ele não é aquele ratinho que o Art desenhou, mas ele é só isso, né, que tem na fotografia? É só essa imagem, né? Não,
O Richer é muito mais do que isso, né? Mas a fotografia, ela tem um maior impacto de verdade. Menor assimilação de contexto, porém maior impacto de verdade. Você olha para uma fotografia, você percebe, isso é verdade, isso aconteceu. Porém, o contexto, como que aconteceu? Será que essa criança era tão feliz? Como é que foi? Só o texto para poder dar conta disso tudo, né? A assimilação, o encadeamento, os fatos. E o Richer, os pais colocam uma foto dele, fica lá no criado mudo do quarto dos pais. E o Art, ele tem umas brigas enormes com o Richer. O Art nasceu algum tempo depois que o Richer já tinha morrido. Art nasceu depois da guerra. E o que ele tem do Richer é a imagem que os pais dele deixavam no criado mudo, né? E a reclamação que o Art faz é que os pais nunca falavam sobre o Richer, né? Mas para mim aquela foto era uma espécie de bronca. Ele ia ser médico, casar com uma garota judia rica. É um horror ter briga de irmão com uma foto. Então, naquela imobilidade autoritária da foto, o irmão permaneceu para sempre perfeito. Era perfeito. Ele não tinha mais birras, não tinha a adolescência, né? Infelizmente, foi cortado aí. E o que ficou para o Art do Richer foi a foto, já que os pais não comentavam a respeito dele, né? E uma narrativa visual sem legendas, sem texto, ela perde o seu contexto. Mas o que o Art faz? Infelizmente eu não encontrei, gente, as imagens. Mas ele coloca no romance várias imagens do Richer, um ratinho vestidinho com essa jardineirazinha, brincando, correndo, fazendo birra, não querendo comer, abraçando os pais. Então, na minha visão, na minha ótica, o Art, ele retira o Richer dessa imobilidade da fotografia e coloca em desenhos de uma forma mais ampla, né? E mais viva, exatamente. Fotografia, desenho, texto, atributo de verdade. Bom, aqui é uma foto do Vladek, do pai do Art, vestido com o uniforme que ele usava no campo de concentração. E isso aqui, gente, eles conseguiam esses uniformes. Quem foi sobrevivente ia numa feira, em algum lugar, e vestia esse uniforme para tirar uma foto, para posar, eu sobrevivi, né? Então é o atributo de verdade da fotografia. Eu quero provar que eu estive no campo de concentração, né? E essa fotografia foi enviada para Ania, a esposa do Vladek. Ela também já tinha sobrevivido ao campo de concentração onde ela estava. Não sabia se o Vladek estava vivo. Ele manda para ela uma carta com essa fotografia e aí ela vê e tem a certeza de que ele estava vivo, né? Uma alegria imensa. E essa é uma fotografia encenada de uniforme e é muito requerida, inclusive toda vez que as pessoas vão olhar o livro, elas procuram, elas querem ver essa fotografia do Vladek com o uniforme, porque a fotografia, mesmo sendo encenada, ela tem esse atributo de verdade, essa autoridade, né? E ela tem um impacto maior do que os desenhos retratados de sofrimento daquelas pessoas, né? Ainda causa um impacto maior por ser uma fotografia. Tá acabando, tá, gente? Bom, e quanto à transposição de imagens em discurso e vice-versa, que o texto a história, né, ela sai do plano real, vai para a memória e depois vai para o plano artístico. Então inicia na realidade, são os fatos. Porém, esses fatos, essa história, ela vai ficar acomodada na memória por algum tempo, vai sofrer as interpretações da memória, né? E vai ficar ali registrado por algum tempo, até que ela tenha a possibilidade de ir para o plano artístico, no caso aqui,
foi como romance gráfico para a difusão, análise, conhecimento, fruição, né? Sim, sobre essa imagem aí. Em um momento, o Art ficou muito deprimido em relação a estar escrevendo essa história. Se sentia culpado, se sentia com algum remorso pelo pai ter sobrevivido, por tantas coisas e por tantos judeus terem sido mortos, e inclusive por talvez estar lucrando com tudo isso, né? Isso para ele entrou em um conflito muito grande. Por isso essa imagem, aqui o pai dele já tinha morrido, ele terminou a segunda parte do livro, o pai já havia morrido. E nesse momento ele se sente muito pequeno em relação a tudo isso, para estar escrevendo essa história e o peso da responsabilidade mesmo. Mosquinhas ali e os corpos dos judeus enquanto ele trabalha. Bom, para terminar, o texto pode ser descrito então como uma autobiografia, um romance gráfico, um hibridismo entre essas linguagens artísticas, né? Literatura, desenho, fotografia. E aqui a imagem, toda vez que ele estava escrevendo, ele tinha que colocar essa máscara, a máscara do rato, a máscara do judeu massacrado pelo Holocausto, né? E isso deixou ele muito incomodado, teve inclusive que procurar um psicólogo, né? Na verdade, Maus, História de um Sobrevivente, é um conjunto significativo, muito significativo de linguagens artísticas que trouxe da realidade uma história que tem que ser contada, sim, de várias formas, inclusive dessa forma, para que as pessoas saibam, para que as pessoas não se esqueçam também. Obrigada.